Boa noite a todos. Obrigado à casa por mais essa oportunidade. E o assunto que a gente vai tratar hoje, como a Rô antecipou, é o autismo. O autismo ele tem como Dia Internacional de Conscientização o dia 2 de abril, que já passou, né, mas ainda está pertinho. E por que será que o autismo tem alguma relevância para que a gente trate sobre ele em uma sociedade espírita? Essa, digamos, não é, digamos, diretamente sobre isso que nós vamos falar, mas eu acredito que seja um dos grandes objetivos da gente estar conversando sobre o autismo aqui hoje. Eu vou tentar falar primeiro sobre o aspecto físico e depois sobre o aspecto espiritual. E vai ser uma corrida, gente, porque tem bastante coisa. Então, assim, para a gente começar a falar sobre o autismo e o espiritismo. 3,8 milhões é o número, segundo o IBGE, de espíritas no Brasil. Esse dado é do censo de 2010, que foi atualizado até 2016. Para que a gente possa traçar um paralelo, o autismo, se a gente pegar um dado da ONU de 2011, tá? Existem no Brasil cerca de 2 milhões de portadores de autismo. Só o portador. Se a gente incluir o pai, a mãe, o irmão, qualquer familiar, você vai ver que já vai ter mais pessoas impactadas pelo autismo do que todo aquele universo espírita que a gente conhece, que a gente eventualmente vê num congresso ou outro que vai. É como se todos aqueles e mais um tanto possuíssem autismo. Essa é, para a gente ter uma ideia, a relevância, uma indicação da relevância que a gente tem desse assunto. Esse número aqui é um número que começou a aparecer agora em abril, tá? De 1 a cada 59 nascidos, ou seja, uma criança a cada 59 que nasce possui autismo. Esse dado, uma pesquisa americana, do Centro de Controle de Doenças norte-americano, feito agora, publicado esse ano, mostrando essa situação e mostrando que a cada 4 casos que tem de menino, a gente vai encontrar um caso de menina. Essa pesquisa, até depois eu vou mostrar para vocês um outro número, é importante salientar o seguinte: eles mediram crianças até 8 anos. Tá? Eles não estão pegando todo mundo lá dos Estados Unidos que possui autismo. Eles pegaram 11 estados, crianças até 8 anos e identificaram esse número. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se a gente pegar e voltar esse número aqui, ó, da ONU, de 2011, que estimou 1% da população para chegar em 2 milhões, aquele 1 para 59, ele dá 1,7%, já quase 2%. Quando isso mostra que, apesar de 2011 não estar tão longe assim, quando a gente fala de autismo, um ano importa muito, porque infelizmente os números vão crescendo. Esse número aqui, 1 a cada 45, é da mesma instituição, do Centro de Controle de Doenças norte-americano. Só que aqui já é a pesquisa nacional que eles fazem, no país inteiro, segue uma outra metodologia. Esse foi publicado em 2015, 1 para 45, teve uma pequena diferencinha, mostrando 3 casos de menino para 1 de menina, mas já saiu, vai ser publicado esse ano, a nova pesquisa, mostrando 1 a cada 36. Tá, mas trocando em miúdos, Ricardo, o que isso quer dizer? Por que isso é importante e por que não? Gente, isso é importante porque se a gente for lá, assim, ó, em 2000, 18 anos atrás, era cerca de 1 a cada 166 casos. A gente vem numa crescente muito grande. E é isso que na verdade importa, não tanto se é 59, 45 ou 36, mas o que a gente precisa entender e digamos assim, colocar em termos de realidade, de contexto, é que a incidência do autismo ela vem crescendo muito nos últimos anos. E isso é uma questão de preocupação de saúde pública e, com certeza, para o movimento espírita que busca acolher, consolar e ajudar a todos que batem a sua porta. Mas o que é o autismo? Ou, na linguagem oficial, o que é o TEA? O transtorno do espectro autista. Bom, gente, seguinte, a gente vai ter como base diagnóstica, ou seja, tudo aquilo que um médico precisa encontrar na pessoa, né, identificar na pessoa para que ela receba o diagnóstico de autismo, são 3 pontos. Primeiro, o da linguagem, segundo, o da socialização e terceiro, o dos comportamentos restritos e repetitivos.
todos eles têm que causar déficits, prejuízos na vida da pessoa persistentes. Não é algo que vem e daqui a 2, 3 meses, 6 meses passa. Não, são déficits, são dificuldades persistentes, eles se arrastam durante toda a vida. Então o médico, o profissional da saúde, ele vai precisar identificar que a pessoa possui prejuízo em todas essas 3 áreas, certo? Mas o que é cada uma delas? Vou mostrar para vocês assim, os principais sinais de alerta. Tá? O primeiro deles, o mais comum de se identificar, é como a gente acaba vendo às vezes os pediatras falar, o campeão de audiência pelos pais, é o atraso de linguagem. Esse é o ponto que mais o pessoal percebe. É aquela criança que está com 2 anos e não fala, às vezes com 3 anos e também não fala. A gente sabe que o que acontece? Existe algo chamado marcos fundamentais. Cada criança tem seu tempo, foi certo. Existem hoje os marcos fundamentais, que a criança, se ela não obedeceu, ela não alcançou, até 1 ano ela já está falando tantas palavras, já está balbuciando com tantos meses, ela não está atingindo o marco. Se ela não está atingindo o marco, não quer dizer que tem autismo, mas quer dizer que ela precisa ser estimulada para que ela consiga alcançar aquilo. Não é simplesmente esperar. Então, o atraso da linguagem, seja por uma comparação com um primo, com outro irmão, é um dos pontos bem fáceis que os cuidadores, que os pais identificam. E é algo muito comum entre aqueles que possuem o autismo. Um outro também, bem, digamos assim, notável pelos pais, é a parte de não atender pelo nome. É comum a suspeita de surdez numa criança que acaba tendo autismo. Por quê? Porque você chama ele ou ela 500 vezes e nem sempre responde. Na maioria das vezes não responde, não atende pelo nome. Você fica na dúvida, será que tem algum problema de audição? Mas ao mesmo tempo você fica na dúvida porque ele vê um videozinho lá da galinha pintadinha, do YouTube, e tu vê que ele interage com aquele som que ele está ouvindo. Ou qualquer outro som que de repente chega a ele. Mas pelo nome ele acaba não atendendo. Isso já é uma questão de processamento sensorial, que ele acaba não daí conseguindo interpretar que ele especificamente está sendo chamado, ou que aquele som de alguma forma vai impactar ele. Um outro é a pobreza no olhar. Pobreza aqui, a gente está falando da quantidade de vezes, do tempo, da duração do olhar dessa pessoa em relação à face da outra. Então, muitas pessoas, não dá para dizer que são todos, mas conforme, depois eu vou passar para vocês, o grau de severidade do autismo é comum. Aqueles ainda os mais graves, muito pouco olhar para o rosto de outra pessoa. E por que isso acontece? São variadas as causas, entre elas, mais uma vez, questões até mesmo sensoriais. Mas a pobreza no olhar, o fato de olhar pouco, olhar por breves instantes para a face do outro, é um outro indicativo, é um outro sinal de alerta. A pouca atenção compartilhada. Atenção compartilhada, o que é? É, por exemplo, um simples jogo de bola, onde você toca para um, agora é a sua vez, toca para mim, é uma atenção que a gente está compartilhando em cima da bola. E essas pessoas, elas têm uma dificuldade enorme em cima desse compartilhamento de atenção. E isso, se a gente for pegar em bebês, e daí aqui até antecipa a parte dos bebês sérios, é muito comum a gente ver alguém batendo palminha para a criança, né? Esperando que a criança bata a palma. Ela não está entendendo que a função é imitar. Não consegue processar. Os caminhos neuronais é tudo diferente daquele que é o neurotípico. Então tá lá, buscando que ela imite e não consegue. Ou pega, joga para ela uma coisa esperando que devolva. Dá pro pai. E fica, não dá pro pai porque não volta pro pai aquilo ali. Esse é um outro sinal. Os bebês sérios, alguém se matando de fazer palhaçada, gracinha, e a criança está olhando para a porta e a pessoa aqui chamando a atenção, ou até mesmo olhando para ele, mas como se estivesse olhando para o horizonte, não dando tanta bola, não enxerga a graça naquilo ali. É uma outra característica. Ainda, os interesses restritos. Esses eles acabam sendo perceptíveis já... Essa aqui é para mim? Acabam sendo percebidos à medida que deixa um pouco de ser bebê, porque daí você começa a ver que é somente um desenho que assiste, é somente um tipo de brinquedo que interessa, é somente um assunto que chama a sua atenção. E à medida que a pessoa cresce, com
continua tendo também essa restrição de interesse, obviamente mais complexo, ela está crescendo. Então esse interesse restrito acaba se manifestando dessa forma, acaba também se manifestando, por exemplo, questões alimentares, seletividade alimentar, só come pipoca, arroz e feijão. Pronto, acabou. Esse é o cardápio. Nada mais entra. Nada mais entra. Ah, meu filho Davi comia. Não é assim, não é essa a questão. Tem toda uma questão por trás da alimentação dele, ligada à textura, ligada a uma série de situações. Ainda, as estereotipias. A gente costuma colocar que o cérebro de uma pessoa com autismo, ele é sobrecitado. Ele possui, em função das conexões ali neuronais dele ser bem diferentes das nossas, eles acabam não conseguindo fazer aquela questão de figura e fundo que a gente faz com mais facilidade. Por exemplo, a gente tem um ruído aqui do Data Show. A gente vai aos poucos abafando esse ruído e prestando atenção naquele estímulo que nos interessa. Torço para que seja a minha voz nesse momento. Só que eles, o que acontece? Esse ruído ele não faz, ele não vai. A gente não vai conseguir, eles não vão conseguir processar para que ele diminua. Ele vai continuar ali. Se tem lá fora chuva caindo, aquele barulho, continua. Ou seja, o cérebro, ele fica sobrecarregado. E ele sobrecarregado é uma das causas para essas estereotipias, que são formas de, às vezes, eles conseguirem compensar essa sobreexcitação e conseguir se manter equilibrados. Então a gente vai ver em crianças pequenas, eles fazendo assim, o movimento de flap, que é muito conhecido, os pulinhos, várias e várias e várias coisas. Tics, seja com a cabeça, seja com o olho. E essas estereotipias, à medida que ele vai amadurecendo, sai dessa questão corporal e começa a entrar em questões de rituais, né, onde eu preciso ligar e desligar 2 vezes, não entrando necessariamente no toque, mas que eu tenho que sempre seguir o mesmo caminho para ir para a escola. Se eu mudar o caminho, já não é o caminho da escola. São estereotipias ou ainda inflexões. Tudo precisa obedecer uma rotina e ser previsível. Esses são sinais de alerta. São características bastante comuns a pessoas com autismo, mas vale lembrar que tem um ditado que diz o seguinte: conhecer uma pessoa com autismo, conhecer uma pessoa com autismo. Porque cada um é um. Aquele que não suporta o som, tem outro que não está nem aí para o som. Um que não se dá bem com a luz, outro que se dá. Um que não come nada, outro que come de tudo. É extremamente variável. Os motivos são vários. Um outro ponto, a questão assim, sobre o grau. E essa é uma situação que assim, a gente costuma ver quando alguém recebe o diagnóstico. Mas graças a Deus é leve. Aqui ele fala, então ele não é grave. Aquele é assim, então eu acho, no máximo moderado. O que acontece? É comum a gente pensar as coisas numa linearidade. Então a gente faz o leve, o moderado e o grave como se fosse o 0, o 5 e o 10. Né? Só que no autismo, o grau de severidade ele não obedece a essa lógica. Ele obedece, no mínimo, a uma lógica de 3 fatores. Porque a base lá no início, as bases diagnósticas são 3. Linguagem, comunicação e os comportamentos disruptivos, que é o repetitivo e o restrito. Então você vai conseguir ver o quão severo é ou não, vendo a área. Se a gente pegar assim, esse verdinho aqui, uma pessoa que possui um déficit somente na área da linguagem, ela não tem autismo. Ela não fechou a base diagnóstica, ela não tem prejuízo nas 3 áreas. Então ela não vai se enquadrar. Agora o caso do azul, que possui nas 3, mas é só um pouco, ele já ficaria dentro do grau mais leve. Não quer dizer que é porque um fala e o outro não fala. É o somatório das 3 áreas que vai levar ao entendimento dessa severidade. Então tu vai ter um que de repente ele tem pouco prejuízo na linguagem, mas muito na comunicação, muito na área dos comportamentos disruptivos. E é isso que vai gerar, digamos assim, a compreensão através de uma escala sobre o grau de severidade. Não é simplesmente um ponto ou outro. Agora, falando um pouquinho assim sobre as origens, tá, pessoal? E aqui a gente está falando de forma física, né? Essa pesquisa é uma pesquisa recente, do ano passado. Ela foi publicada em setembro no Jornal de Medicina Americana, tá? E é a maior pesquisa até o momento feita sobre a hereditariedade.
em relação ao autismo. Essa pesquisa ela já veio para, digamos assim, revisar uma pesquisa anterior, que já tinha sido feita com uma base bem grande de pessoas. Essa daqui, ó, se vocês notarem, a gente tem ali, ó, 35 mil pares de gêmeos, 2.600.000 pares de irmãos cheios. Irmãos cheios é que tem o mesmo pai e a mesma mãe. E depois somados aqui, ó, mais 800, quase 900 mil de meio-irmãos, certo? Ou seja, estamos falando de mais de 3 milhões de pessoas pesquisadas. E nessa pesquisa, trabalhando com estatística, pôde-se perceber que as causas hereditárias, ou seja, aquela que é transmitida do pai para o filho, da mãe para o filho, elas ocupam 83% dos casos de autismo. Os 17% que eles colocam como ambientais é tudo aquilo que não é possível afirmar que é genético. Olha, esse aqui a gente identificou que tem uma origem genética. Esse a gente não sabe o que é ambiental. Então é dessa forma que acaba sendo classificado. Não quer dizer que não possa isso acabar sendo revisto, principalmente os 17% migrar para a parte hereditária. Tá? Ou ainda o contrário, que foi o que aconteceu na revisão. Era 90%, baixou para 83%. Isso vem a mostrar, gente, que é o seguinte: o papel, a origem genética do autismo é predominante. Várias das coisas que a gente não vai conseguir aqui abordar em profundidade, mas vou dar para vocês 2 exemplos, acabam caindo por terra. Por exemplo, mães geladeiras. Isso surgiu na década de 40, quando se começou a sistematizar um entendimento a respeito do autismo. E lá pelas tantas, o psicanalista Bruno Bettelheim, e acabou sendo reforçado por Leo Kanner, que já é, digamos, considerado o pai da classificação do autismo, trouxeram a situação de que as pessoas com autismo desenvolveram essa condição em função de ter pais não amorosos, que não estimulavam, que não eram carinhosos. E acabaram cunhando essa expressão de mães geladeiras. E isso, gente, foi durante muito tempo tido como verdade. Começando a mudar somente pela década de 70 para 80, quando começaram as pesquisas, essa visão mais, digamos assim, orgânica, biológica da condição do autismo, a se fazer presente. Mas ainda hoje a gente acaba pegando profissionais. Eu acabo comentando, parece que você com uma amiga minha que, depois de falar comigo sobre autismo, encontrou uma psicóloga, amiga dela, e perguntou. Ela, pois é. Ela perguntou a causa. Pois é, tem alguma coisa a ver com não ser estimulado em casa, da família não estimular. Ou seja, 500 anos depois, gente, uma mentira repetida várias vezes, acaba ainda se fazendo presente, embora não verdade. A segunda é a parte das vacinas. Essa é mais recente, mas já tem 20 anos. De 98. Lá na Inglaterra, saiu uma pesquisa, foi publicada numa revista de prestígio, a Lancet, e dizia o seguinte, ó, uma vacina que é a MMR, ela é para o sarampo e para várias outras doenças, que ela tinha o risco, em sendo aplicada em crianças, essas crianças desenvolverem autismo. Nossa, foi um bafafá. O que aconteceu? Começou a Organização Mundial de Saúde, porque vacina é um assunto muito delicado em termos assim, mundial, de controle, de prevenção de doenças, foi para cima, fomentando uma série de pesquisas e revisando aquela que foi feita. Bom, resumindo a história, a pessoa que ajudou na produção da pesquisa, no auxiliar, foi a público e disse, olha, eu tinha dito que não tinha as evidências que estão falando que tem de que a vacina causou autismo. A pessoa que coordenou todo o trabalho tinha entrado com um pedido de patente de uma vacina concorrente à da vacina do sarampo, a MMR. Conclusão da história. Todas as pesquisas que replicaram aquilo que ocorreu lá não encontraram o mesmo resultado. E não estou aqui falando de uma, nem de duas, nem de 10 pesquisas. Estou falando de dezenas de pesquisas que não encontraram sequer semelhança nos resultados. A pessoa perdeu a licença médica dela, a revista se retratou, só que ainda hoje, tá, muitas famílias não levam seus filhos para se vacinar com medo que eles desenvolvam alguma doença. No Brasil, nas classes A e B, segundo o IBGE, é o maior motivo para não vacinação.
Itália, Alemanha estão estudando agora políticas de penalização aos pais que não vacinarem seus filhos. Por quê? Porque na medida que não vacina, as doenças que a gente não viu evoluir, elas voltam a evoluir. Naquela época teve surto na Inglaterra de sarampo, não sei quantas crianças lá morreram em função da não vacinação. Bom, como que a gente faz para diagnosticar? Primeiro caminho é o pediatra. Uma criança, todo pai e toda mãe leva no pediatra pelo menos ali uma vez por mês no início da sua vida. Então o pediatra ele é o profissional que deve identificar a suspeita. Ele tem que conseguir identificar que tem alguma coisa de errado. Infelizmente, não é o que acaba acontecendo, tá? Mas eles têm, ano passado virou lei, eles têm que até 1 ano e meio de idade aplicar algum tipo de questionário que identifique se a criança possui risco ou não. O questionário mais utilizado, mais aceito internacionalmente é o MCHAT. É um questionário simples, ele foi feito para os pais responderem, tá? Tem 20 e poucas questões, e a partir das respostas vai ser possível ver, olha, eu acho que tem risco, eu acho que não. Em termos de risco, o que deve ser feito? Deve ser encaminhado para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil. Esses sim são profissionais capacitados, especializados e que vão poder traçar o diagnóstico. Como que deve ser feito esse diagnóstico? Uma palavrinha ali embaixo que é comportamental. Ela não é à toa. Isso quer dizer o quê? Até o momento, não existe um exame que vá lá, faça e que diz o seguinte: olha, o resultado deu autismo. Não tem exame de sangue, não tem nada para dar essa indicação. O exame ele é o quê? Comportamental. Se é comportamental, ele vai depender da observação do médico. E o médico, o que ele sugere, que ele orienta, que ele deva seguir? Primeiro passo, entrevista. Ele tem que entrevistar, principalmente os responsáveis da criança. Ouvir tudo que eles têm para contar da criança, perguntar sobre como é o comportamento honesto naquela situação, fazer o que eles chamam de anamnese. Além disso, o comportamento que ele vai observar do paciente no consultório é ele está num ambiente que não é um ambiente natural dele. Então é interessante ele buscar fotos e vídeos em situações principalmente sociais para que ele possa ver como que aquela pessoa está interagindo naquela situação. Se for o caso de uma criança, se por exemplo na foto de aniversário ela está olhando para a câmera, se ela está batendo palminha, coisas desse tipo, ele vai conseguir observar alguns comportamentos, alguns traços de comportamentos na pessoa. Um outro são os depoimentos, principalmente dos educadores, na parte da escola. Eles passam, se a pessoa está em idade escolar, eles passam a maior parte do dia com a criança e conseguem daí dar uma devolutiva muito boa para o médico a respeito do comportamento dela. O quarto são as escalas de avaliações. Escalas de avaliações, existem assim, alguns tipos. No autismo acaba se utilizando bastante duas, que é a ADUS e a ADR, que ela busca identificar como é que está aqueles prejuízos, como é que eles estão ali, se está para baixo do esperado, se está acima, e a partir dessas escalas eles começam a traçar daí, digamos, se a pessoa vai se enquadrar ou não dentro do espectro. Por fim, o histórico familiar. A gente acabou de ver uma pesquisa que fala de 83% de hereditariedade. Então, se na família tem alguém com autismo, então já começa a se entender e começa a ser maior ainda o risco de que realmente aquela suspeita seja uma realidade. Agora, qual é o grande problema disso, gente? O grande problema é que a maioria dos neuropediatras e psiquiatras infantis, eles ficam na primeira e na última parte da sugestão de avaliação. Se passa batido pela questão de fotos, de vídeos, ligar para professor para saber o que o professor acha, não acontece em 99% dos casos. Aplicar a escala de avaliação, então, esquece, utopia. Vamos dizer o seguinte, a psicóloga vai fazer. Gente, para aplicar uma escala, tu não precisa ser psicólogo, nem precisa ser médico. O que acontece é que tu precisa ser certificado na aplicação daquela escala. Qualquer um pode fazer. Só que o que acontece é o seguinte, a linha de produção da maioria dos médicos é o quê? São as consultas. Então sai um paciente, entra outro. Se ele for aplicar a escala, ele vai gastar um tempo que vai quebrar toda essa linha de produção e, querendo ou não, tem impactos até mesmo financeiros. Então isso não é feito. E isso não ser feito, meu Deus,
a gente vai entender quais são as consequências aqui. Porque ela no tratamento, como que é o tratamento do autismo? Primeira coisa, mais importante começar melhor. Existe uma coisinha chamada neuroplasticidade, que é o quê? Quanto mais novo é o nosso cérebro, maior é a capacidade que ele tem de construir novos caminhos para os nossos neurônios comunicar e, consequentemente, aprender a executar todas as tarefas. Então, quanto mais cedo, melhor. Existe um parâmetro que até os 7 anos de idade a gente tem o nosso pico da neuroplasticidade. Nas crianças com autismo, existe a especulação, a partir de algumas pesquisas, que isso é mais curto, até 5 anos. Então, tem que começar mais rápido. Ele precisa ser transdisciplinar e intensivo, ou seja, ele envolve uma série de áreas e ele é intensivo. Intensivo, gente, eu até hoje não achei outra palavra, senão uma que é pauleira. Não existe férias. Você até pode dar, mas consciente de que vai haver regresso. Uma série de situações. Você precisa estimular todo santo dia. Quais são os principais eixos de tratamento? Primeiro deles, comportamental. Aqui não está em ordem de importância, tá, gente? Então, tanto faz qualquer um deles. Comportamental, principalmente através de psicólogos, certo? Da área comportamental, aqui que vão estar aplicando essa linha de cuidado. Aqui tem alguns métodos mais utilizados, entre eles o ABA. Fonoaudiológico. A fonoaudióloga, ela é uma profissional, ele tem condição de ajudar não somente na fala, ele ajuda na organização do pensamento, na questão da distinção ali da audição, para ver como é que ele está trabalhando. Ele consegue ver a questão de atenção da criança, sequenciamento, uma série de funções importantes na aprendizagem com o fonoaudiólogo. Tá? Ocupacional. É tanto terapeuta ocupacional como também fisioterapeuta. Dependendo do caso, é extremamente importante o terapeuta na parte motora. E por último, o medicamentoso. O medicamentoso é o seguinte, não existe um remédio para o autismo. Existem remédios que são bastante comuns de se aplicar a pessoas com autismo, mas eles são direcionados a alguns comportamentos que a pessoa apresenta. Então, um deles que é bem comum, as pessoas com autismo elas costumam ser um pouco intolerantes. E isso, se tu precisa fazer uma intervenção terapêutica, é difícil, porque o terapeuta não consegue interagir com ela. Ela não vai aceitar. Então eles acabam, o mais famoso é a risperidona. O que acontece? É um medicamento. Deve dar? Não deve dar? Bom, e aí? E aí entra o problema de não aplicar uma escala. Porque se você não aplica uma escala, fica somente na experiência, mas no achismo do médico. Que de repente recebeu o familiar e fez uma escuta de que a criança está muito irritada nos últimos dias, nas últimas semanas, e ele diz, realmente, então está na hora a gente inserir a medicação. Só que daí não avaliou uma outra possibilidade. Quase todas as pessoas com autismo possuem comorbidades. O que é isso? Outras doenças. Então, assim, um exemplo que eu conheço. A criança estava extremamente irritada. A médica falou, está na hora de começar com a risperidona. Concluindo a história, ela estava só com uma esofagite. Tratou a esofagite, a criança voltou ao seu estado normal. E aí? Se você estivesse aplicando um medicamento forte como aquele, sem a necessidade, você está causando impacto naquele organismo sem a necessidade. Se existe a necessidade, tem que dar. Mas se não existe, vamos combinar. E aí que entra a escala, a importância dela. Se tivesse ela, ia ver que era uma curva muito fora da linha normal de comportamento daquele paciente. Mas não tinha. Então acaba se tomando a medicação, sem necessidade. Terminou a parte física, gente. Aspectos espirituais. É comum, quando a gente começa a perguntar o porquê, e a gente daí leva para um lado mais transcendente, o porquê que alguém nasce com autismo, etc. E a gente não pode deixar de falar no viés espírita sem começar por Allan Kardec. E Allan Kardec, na questão 371, ele perguntou para os espíritos se as pessoas com idiotia ou cretinismo, e daí a gente tem que fazer
uma volta no passado e entender que naquela época isso era sinônimo de pessoas que possuíam algum déficit, retardo mental, qualquer coisa nessa área, a maioria era enquadrada nesses termos, eram termos técnicos, não tinha o conceito que nós temos hoje, tá? Então não teria dificuldade nenhuma em hoje a gente colocar uma série de transtornos e doenças que a gente conhece, como naquela época, cretinismo e idiotia. E ele pergunta se eles possuíam almas inferiores, e a resposta dos espíritos é clara. Ela diz o seguinte: não, eles têm almas humanas. São almas humanas tanto quanto a nossa. Tanto quanto a nossa. Estão num corpo, e aí a gente acaba depois estudando por quê, estão num corpo que acaba limitando a sua capacidade de expressão. Mas o espírito, ele é tão parecido contigo que mais seria o mesmo. A gente vai encontrar no Hermínio de Miranda, que é quem tem o livro mais completo dentro da doutrina espírita a respeito do autismo, uma das coisas que se traz, que são os equívocos do passado, né? Então ele traz que seja uma distonia mental ou até mesmo uma doença orgânica, todas elas são reflexos de algum equívoco do passado que afetou o espírito em termos mentais, psicológicos, e que isso acaba a refletir na formação do novo corpo, na formação do novo planejamento reencarnatório. Então, de certa forma, de forma muito ampla, acaba se entendendo que é fruto de um equívoco do passado. A gente vai encontrar com Divaldo, e não só com Divaldo, mas também com Chico e com Ivone Pereira, a questão de ser, cada um deles traz uma palavra diferente. Divaldo acaba utilizando o seguinte: em alguns desses casos, outros colocam a palavra comum, mas nenhum deles generaliza o fato de que existe um passado com suicídio. Para todos, não. Para alguns deles, existe um passado em relação ao suicídio. Não é porque a pessoa possui autismo que ela no passado cometeu suicídio, mas é algo que existe entre aqueles que hoje são acometidos por esse transtorno. A gente vai encontrar com o Jorge Andréa. Jorge Andréa, ele vai nos falar da resistência a encarnar. Tá? Aqui ele utiliza uma palavra até mais forte, porque aqui também ele acaba se referindo à questão daquela encarnação compulsória, né? Aqueles que são obrigados a encarnar. Mas ele fala de uma rejeição ao fato de estar encarnando novamente. E que essa rejeição faz com que não queira assumir o controle do corpo. Consequentemente, na linha de entendimento do Jorge Andréa, e que depois o Hermínio acaba dilatando, é como se o espírito ele não fizesse toda a instalação necessária para o desenvolvimento, para as operações cotidianas no psiquismo físico. Por isso ele acabava, por uma rejeição, por um não querer ali estar, acabaria não conseguindo desenvolver esse organismo. A gente vai encontrar ainda, em termos de porquê, aquilo que é o fator principal. Volto aqui com o Hermínio de Miranda, mais uma vez a gente tem bibliografia com Chico, com Divaldo, com praticamente todos os grandes nomes da doutrina, falando que a culpa e o remorso são, na verdade, as grandes causas. A culpa e o remorso, ele acaba colocando muito bem aqui o Hermínio, quando ele fala do problema ético e o distúrbio em si. Pelo entendimento que ele chega a colocar aqui, como assim, aquilo que a gente entende, numa linguagem teológica, como pecado. Algo que eu errei, algo que eu fiz e que não deveria, de uma forma muito impactante. Traz um conflito ético que muitas vezes gera aquilo que Ivone e André Luiz vão nos trazer como assim, uma zona de remorso. Essa zona de remorso faz com que o espírito ele fique muito atento ao erro que aconteceu. Isso afetando o seu psiquismo de tal forma a muitas vezes chegar naquilo que eles chamam de monoideia. Fica vivendo aquela situação da qual ele se culpa incessantemente. E esse distúrbio, digamos assim, mental, é o que acaba acarretando numa incapacidade muito grande dele conseguir se relacionar, seja ainda no mundo espiritual, mas principalmente em ter condições de formar um novo corpo sadio. Isso acaba daí fazendo o quê? Só terminando aqui o porquê para a gente entrar naquilo que importa de verdade,
que é o para quê. A gente acaba chegando na questão, trazendo eles do lado espiritual para cá, na questão dos laços de família. A gente tem, o Jorge André, ele dá 2 pontos de start muito bons. Ele fala o seguinte, olha, tu tem 2 caminhos, tu pode entender que ou a família tem algum laço, algum vínculo com aquilo que aconteceu, com esse erro que está de fato incomodando esse espírito, ou não tem. Ele coloca aqueles que têm algum tipo de parcela de responsabilidade e aqueles que estão recebendo ele porque o amam. Isso abre margem para muita coisa, porque a gente vai estudando, a gente vai ver o seguinte, os casos daqueles que encarnam no meio de familiares anteriores, familiares antigos, são aqueles que acabaram tendo algum tipo de participação e que normalmente são aqueles onde o convívio familiar, o convívio com esta situação, não estou falando que o autismo dele é severo ou não, estou falando que o convívio com aquela situação é o convívio mais sofrido, é aquele onde tudo é mais difícil, tudo é penoso, é natural que seja assim. Como vão ter outros casos que não existe ligação pretérita nenhuma, mas que aqueles espíritos, seja como o Roberto Almeida colocou, por amor, ou ainda, porque eles possuem sim uma série de equívocos do passado, em que eles têm condições de, ao receber um filho com algum tipo de dificuldade, fazer com que eles acabem se reabilitando ainda mais rapidamente, eles o recebem, porque sabem que são merecedores de tal desafio / oportunidade. Assim como tem aqueles que possuem um laço pretérito, de familiar, já um pouco mais distante, e que recebem também essa pessoa. E normalmente esses que recebem de boa mente um espírito que vai encontrar esse desafio na sua encarnação, são aqueles onde não existe, ou pelo menos existe um grau muito menor, aquela sofrência. As coisas não são tão difíceis. A culpa não é da pessoa que possui o transtorno. Ela não é um peso na vida. Os desafios, as dificuldades são grandes, mas não existe um grilhão para arrastar. Existe uma relação muito grande com isso, em relação aos laços de família. Mas, chegando àquilo que de fato eu acredito que todos nós como espíritas devemos olhar, é a parte do para quê, né? Para que a gente encarna com autismo? Para que a gente recebe alguém com autismo na nossa família? E seguindo com Alberto Almeida, ele traz a questão de que a família acaba sendo o próprio remédio. Porque, querendo ou não, a família está na posição de medicamento. Coloquei aqui para vocês várias situações dos tratamentos que tem que fazer, médico, psicólogo, fonoaudiólogo e tudo mais. Só que, gente, a criança não vai sozinha até o psicólogo, tá? A criança não paga o psicólogo. O psicólogo não vai ensinar a criança para ela executar a tarefa sozinha depois em casa. E, principalmente, o remédio maior, que é o amor, tem que receber do outro. A gente sabe, está lá no Evangelho, que a caridade começa em casa. Então a família, seja no contexto mais físico possível, conseguir lidar e ajudar aquela criança ou até aquele adolescente adulto em todas as necessidades que ele possui, que são extremamente desafiadoras, mas principalmente naquele que vai ser o maior remédio, a maior terapia, que é o amor, é a família, é aquele com quem eles convivem, que vai ser responsável por estar nutrindo. Joana de Ângeles nos fala sobre a questão de acolher com carinho. Ela coloca o seguinte: recomenda-se que enquanto a criança esteja dormindo, converse com ela. Converse com ela. Explicar que os desafios que ela está enfrentando, ela tem condições de superar. Colocar para ela que você está junto com ela. Você está ali. Vai estar segurando a mão dela independente do que acontecer. Que vai estar junto por todo o tempo que Deus permitir. Isso é aquilo que vai estar conversando diretamente com o Espírito. É por isso que ela fala de falar enquanto eles dormem. O Espírito, ainda mais quanto mais novinho é, mais fácil é essa assimilação. Então essa recomendação simples, é algo que deve ser feito. Uma leitura do Evangelho. Logo depois que a pessoa dorme, ao lado dela. Tudo isso aí vai ajudar com que o espírito dela vá absorvendo essas orientações para que possa
enquanto estiver ali se manifestando de forma desperta, ser mais proveitosa o seu dia. Joana ainda traz o seguinte, antes de entrar no passo da desobsessão, ela fala com as crianças acordadas agora, a conversação edificante. Se para todos nós é importante ter um lar equilibrado, para todos nós é importante ter um lar sadio, vocês imaginem quando você tem uma pessoa que ela já está fisicamente com um estado desequilibrado. Mais importante ainda. Então você conseguir nutrir dentro do lar situações ou conversas, ainda como ela coloca, edificantes, é extremamente importante. Porque não é porque ela não fala, não é porque muitas vezes ela não consegue se comunicar de alguma forma que não esteja ouvindo. E ainda que não consiga processar através do seu cérebro, a sua mente, o seu espírito, de alguma forma, em algum nível, processa. Joana traz isso. Traz mais. Ela traz a questão da importância do passe e da desobsessão. Aí a gente chega na parte do movimento, da parte da casa espírita. Ela traz uma palavra forte que é invariavelmente, que nem sempre deve-se fazer o trabalho de desobsessão. Se a gente está falando de um espírito que traz uma consciência extremamente culpada por algo que cometeu, é porque provavelmente nem todos aqueles que foram vítimas já ascenderam, evoluíram, perdoaram. Muitos vão estar descontentes pela vida com aquela situação. E eles vão estar ali, na espreita. Então o trabalho de desobsessão é algo que é recomendado para todos. O passe, não precisa nem falar, né, gente? O passe é extremamente importante. Vai ajudar. É a forma que a gente tem de, mais, digamos assim, mais frequentemente conseguir trazer um equilíbrio para o espírito. Poxa, qual casa espírita que não tem passe, que não oferece passe? Você tem a possibilidade de conseguir levar essa pessoa para que ela tome um passe regularmente e que consiga assim manter um equilíbrio um pouco melhor. Ainda pelo para quê, dá para a gente resumir falando que, de verdade, a encarnação, para todos nós, mas mais evidentemente no caso como autismo, ela tem a função de terapia. Ela é terapêutica porque ajuda aquele espírito que se acha culpado a, de alguma forma, abrandar aquela situação, ou colocar em braço, porque eu não gosto dessa palavra, mas abrandar aquele débito que ele possui. Ele consegue sentir assim, eu consegui recuperar um pouco. Consegue ajudar porque a própria limitação que o corpo impõe faz com que ele não consiga ficar naquela monoideia que ele estava antes. Não consiga ficar focado somente no problema. A carne faz isso com a gente esquece o nosso passado. São novas oportunidades de pensamento que vão surgindo. Então a encarnação ela vem para todos nós, mas principalmente para pessoas que acabam estando nessa condição, com uma função terapêutica enorme, a maior das terapias. Tá? E não é à toa que nesse sentido, nós do GAI, que é o Grupo Autismo e Espiritualidade, a gente tem essa frase da dona Ivone Pereira como o nosso lema, o nosso norte, que nos diz o seguinte: tocai o sofrimento, mas deixai ser tocado por ele. Uma frase simples, singela, mas com muita profundidade. Mais do que instruir, a nossa vontade é tocar. Porque se a gente parar para refletir sobre essa questão do ser tocado, a questão daquilo que nos compete, a gente começa a perceber que o ser tocado nos traz um convite para que a gente exercite um amor em ação e não um amor em reação. Ah, Ricardo, mas na prática, como que a gente pode fazer isso? É muito simples. Até agora a gente falou ali várias situações, sinais de alertas, diagnóstico, médico, tratamento. Mas todo mundo aqui tem um filho, um neto, um sobrinho, alguém que chama de seu, né? Próximo. Simplesmente, vamos tirar do imaginário aquela criança da palestra, aquela criança do documentário, aquela criança da clínica, e vamos visualizar ela como um desses nós. É um desses nós que de repente não fala.
E tu, como pai, como mãe, como vó, talvez não consiga ouvir a voz dele. Um caso mais grave é esse teu pequeno que, de repente, raramente te olha nos olhos, raramente tu consegue um olhar, que dirá um abraço. É aquele teu que tu não sabe se até a data que tu vai desencarnar, ele vai ter alcançado independência e autonomia para se virar na vida. E que você talvez ore a Deus e rogue a Deus para que você possa ir o mais longe possível, não por ti, mas por ele. O ser tocado, e aqui a gente está, sei lá, 50 pessoas mais ou menos, se lá a gente está vendo que as estatísticas trazem para 1 ou para 2%, talvez a gente nem tenha pessoas aqui na palestra que tenham essa realidade dentro de casa, ou talvez pertinho de si. Mas a gente pode pegar, e não precisa trazer isso na imaginação, digamos assim, do nosso ente. Mas basta a gente olhar num contexto que a gente enxergue na escola. Você vai aprender a significar, a dar valor para coisas simples e pequenas. Uma professora que não só instrui, mas que transmite o cuidado para o tocado, que adapta uma tarefa para que essa criança consiga também fazer. Um coleguinha, atos pequenos, que consegue segurar o copo de suco para que ele tome, porque ele não consegue segurar o copo. Ou que carrega a mochila para ele até a saída da escola porque ele ainda não carrega. Isso são situações que a gente visualiza. E são situações, e daí, sinceramente, eu preciso desejar a todos que aqui estão, para que vocês sejam os pais, sejam as mães, os avós, os tios, dessas crianças que seguram o copo de suco para o colega que não tem condição de fazer isso. Que sejam os pais da criança que não ri, da criança que não pratica o bullying, mas que, pelo contrário, estende a mão, que ajuda na hora do recreio, que integra, que inclui, que faz o seu papel cristão. Que nós sejamos os pais que têm exemplo disso, porque vai ser através do exemplo que eles vão aprender. Que num colega de trabalho que eventualmente a gente tenha com esse tipo de situação em casa, a gente possa ser um bom amigo. Porque não é fácil aguentar esse turbilhão de coisas, às vezes mais branda por um lado, num caso leve, ou mais estressante, num caso mais severo, e não desmoronar em nenhum momento. E nem sempre pode. Às vezes é o porto seguro em casa. Se ela desmorona, o que vai ser do filho? Se ela desmorona, o que o marido? Ou o contrário, se ele desmorona, como que a esposa vai ficar? Precisa se manter, ainda que fingindo, mas precisa se manter. O exercício que eles não precisam fazer para simplesmente não pegar um divórcio e seguir o caminho mais fácil, que é ignorar essa situação. Esse é o tipo de coisa que todos nós que aqui estamos podemos fazer. Mais que isso, devemos fazer. É um colega que talvez, um caso mais leve, fique tocando guitarra imaginária no trabalho, conheço um caso desse, e que os colegas de trabalho precisam pegar, conversar numa boa e dizer, olha, aqui não dá para tocar guitarra, no intervalo. Ou se está difícil a comunicação, me manda um e-mail, cara, eu sei que é difícil falar. Isso está ao nosso alcance, está do nosso lado. É isso que de verdade a gente acaba querendo, de fato, entregar para vocês, com poucas informações como essa, mas com a enorme quantidade de conhecimento cristão e espírita que vocês possuem. Se permitam ser tocados, não só pelo autismo, mas também por eles. Muito obrigado, pessoal.